Você é um caranguejo fortemente blindado caminhando sobre o recife de corais asiático. A sua carapaça evoluiu por milhões de anos para suportar a pressão, móvel e calcificado, que até alguns tubarões menores teriam o dente quebrado ao tentar partir. Do buraco de uma rocha coberta de areia sai um ser minúsculo e extremamente colorido de não mais do que 15 centímetros. Ele se ergue, como uma centopeia do mar, e o encara de frente. Ele não tem boca grande, ele não tem pinças como você. O minúsculo intruso curva os dois braços da frente e foca os olhos na sua casca protetora de pedra orgânico-protetora. E então, acontece, o cérebro do caranguejo, blindado, apaga antes que qualquer dor avise o trauma. A água, a 4 centímetros de sua concha, literalmente explodiu num flash de luz ofuscante azulada. A centopeia colorida disparou um golpe. A velocidade foi absurdamente alta, que a água atrás daquele pequeno punho simplesmente deixou de existir. O golpe acertou a sua couraça intransponível, rachando-a no meio em milhares de pequenos estilhaços pulverizados invisíveis no mar calmo. Tudo isso num período de estalar as falanges. Seja bem-vindo de volta ao Além da Floresta. Até hoje nós veneramos as feras gigantes neste canal, mas neste instante nós mergulharemos a nossa análise no micro-universo, porque é no chão do Recife em que a natureza cometeu um defeito físico inquestionável. Hoje, abrimos o arquivo da Tamarutaca, o Mantis Shrimp, e atestamos como uma biologia cabendo em sua palma da mão disparou a arma antimaterial de mais de 1000 G, mais avassaladora e brutal das 7 águas do planeta. Pense nas coisas que reagem mais rápido que o piscar de um olho na Terra, que leva em torno de 250 milissegundos num humano. O bote mortal de uma cascavel engole 40 milissegundos, parecendo inalcançável para nossas retinas mortais limpas. O braço dobrado em forma de tacape invertido da Tamarutaca engatilha um soco brutal num estalo trancado no joelho dela. Quando ela decide dar a pancada no alvo blindado parado, uma mola natural de célula elástica biológica, na região basal, debaixo de suas pernas frontais, dispara todo e qualquer travamento articular do esqueleto. O baque da marreta, que estava dobrada, cruza os milímetros estendidos em menos de 3 milissegundos letais, alcançando no ápice uns 85 km por hora, em pleno atrito com o meio 1000 vezes mais denso do que o oxigênio. A águia salgada sob pressão. A energia física desprendida local balística atinge acelerações equivalentes a um projétil num rifle de um cano calibre .22 perfurante, de curto limite trancado dentro da sua gaveta tática secreta. Esse soco pode chegar a ter a potência de 100 vezes maior do que o impacto de toda a massa corporal da criatura. Mas se você atira uma bala calibre .22 na parede e ela amassa, por que o impacto minúsculo da Tamarutaca racha ostras com cascos impenetráveis endurecidos ou estraçalha caracóis invictos de milhões de anos em rochas? A culpa não recai unicamente pelo soco direto em si. A tática suprema mortal aqui recai inteira na quebra de todas as regras hidrodinâmicas do mar perante a física. A cavitação de ruptura de onda. Quando as lâminas de motor dos grandes submarinos militares chegam às altas velocidades de aceleração no raso aquático de giro, o empuxe gera uma corrente onde a força extrema força a separação do H2O com tamanha tensão e formam bolhas de vácuo, sem nenhum volume recheado de gases ou fluido d'água sob pressão destrutiva. As bolhas de cavitação, que por final acabam corroendo e arrancando por detonação em milésimos todo o aço blindado da hélice humana com as eras. Isto era sabido como o terror impenetrável das maquinarias navais pesadas blindadas. Mas para nossa pequena anomalia minúscula biológica, ela se vale deste terror e a torna na espada balística acoplada. No instante em que os tacapes biológicos atiram rasgando a água fria velozes, a pressão atrás da lâmina perfurante cai tanto em velocidade vertiginosa que o H2O não resiste ao rasgo e a água, literalmente, ferve no zero limite, gerando as bolhas perigosamente comprimidas das forças destrutivas extremas. Um milissegundo trágico depois,
A ponta dura calcificada crava no casco do caranguejo blindado. Imediatamente, logo por detrás deste punho cravado, a redoma cavitacional minúscula se colapsa e, implodindo agressiva e estrondosamente contra o mesmo ponto, já fraturado pelo soco e punho do monstro invisível, gerando uma segunda pancada em cima, uma explosão sônica na forma líquida destrutiva rasgante perene para a base fraca empoeirada. Para terem noção final do extremo terror que esse minúsculo vácuo gerado traz para o alvo blindado perfurado. Na fracionada detonação dessas mini-bombinhas biológicas atrás do golpe da lagosta. A implosão gerada atinge assombrosos 4.000, a talvez 5.000 graus Celsius pontuais. São temperaturas medonhas equiparáveis apenas aos infernos emitidos pela margem e às temperaturas escaldantes da nossa própria coroa solar espacial e das fornalhas atômicas mais extremas da Terra. Todo esse acúmulo violento se detona em estalo, emitindo um pequeno lampejo azul ofuscante e luminescente, a sonoluminescência. Esse relâmpago atômico brutal deforma e arranca todas as moléculas do pobre soldado defensivo calcificado, sem dar chances às presas estáticas nos solos cravados das margens tropicais. Com as temperaturas atingindo a superfície solar e os punhos descarregando por dia essas pancadas com 85 toneladas, força de estalo direto na própria perna, contra tijolos calcários inteiros, vocês teriam de notar um defeito biológico impeditivo severo num projeto assim. A própria Tamarutaka pulverizaria seu próprio braço frágil na primeira colisão destrutiva nas unhas e se quebraria ao atirar. Contudo, as perícias e perícias da biomecânica dela revelam uma resposta incrível para nossas próprias confecções das armaduras navais mundiais atuais dos aviões bombardeadores. O material, que envolve a martela das pontas frontais dela, não são um material ósseo quebradiço com os nossos fracos punhos enrijecidos de cálcio frágil. A Tamarutaka produziu o escudo na pancada. Fibras elásticas de alfa-quitina minerais ordenadas em pilares de camadas em formato estritamente helicoidais espirais. Esta orientação cruzada de escudos permite que o dano e esmagamento por recuo gigantesco destas marteladas microscópicas atômicas colidentes não se trincarem diretamente num osso. Ela disperse o choque extremo brutal das explosões seccionando por debaixo como feixes molas inteiras sem quebrar as peças laterais, absorvendo todo o coice fatal destrutivo antifísico, a fim do ciclo das agressões e das caças fúteis dos calmos e barulhentos mangues e nativos mundiais perante a sua base infernal microscópica das ilhotas caladas. A ciência robótica estuda as entranhas invisíveis desse projeto, em prol de um amanhã construído sobre polímeros de colete balísticos ultraleves e fuselagens que aguentariam estilhaços em espiral, tudo oriundo da brutalidade assassina dessa besta hipercolorida dos limbos do Arrecife. A engenharia de bater atômico e furar de uma vez nada valeria se você estivesse atirando na escuridão sob areias grossas rasas ou num pântano sujo disforme. Você necessita do mais alto nível tridimensional infalível para o tiro perfeito não despedaçar em alvos macios inúteis da água não mortífera. E é aí que entra seu radar acoplado bizarro mutante alienígena. Os humanos possuem em seus gloriosos olhos biológicos meros 3 minúsculos cones fotorreceptores. Uma mesmice pálida primitiva que foca 3 matizes básicas misturadas em tristes cores RGB do prado, cimentado da grande metrópole humana, para observar a vida num ângulo mediano. Olhem a testa cônica, projetada deste predador tático. Seus olhos com hastes articuladas não apenas giram num ângulo de 360 absolutos com miras isoladas. As Tamarutakas encastelaram no crânio o sistema e painel de percepção biológica formidável, mais impressionante e completo já mapeado pelo orbe vivo da Terra. Não tendo nem 4, mas absurdos e insuperáveis 16 cones fotorreceptores orgânicos frontais limpos no total. Suas mentes, seus miras táticos, analisam desde a profunda faixa invisível do ar de ondas mortas, ultraviolentas, infravermelhas, absolutas rasas a polarizações cruas profundas.
Se as lulas, ou caranguejos invisíveis de conchas pálidas, fundem sua textura pálida contra a areia e musgo no mar liso, enganando peixes letais de bico enorme. Para os 16 sensores escaneadores coloridos deste bombardeiro infernal, os fujões parecem verdadeiras e medonhas sirenes biológicas atômicas vermelhas embaçadas no piso tático militar das trincheiras, prontas em contraste tridimensional, limpos, sendo engajados pela mortífera garra da bala supersônica em questão de microsegundos, em frações, antes dos mesmos fugirem das conchas tristes. Analisando este atirador microscópico e infernal isolado esquecido nos recifes mundiais, concluímos um pilar definitivo. A natureza, em sua infalível balança corretora, abomina as limitações visíveis e adora provar nosso equívoco. Em poças medindo 30 centímetros, abrigam-se munições anti-blindagem que encolhem leões, crocodilos colossais, às águas tristes do tamanho da poeira, subestimada por calibres invisíveis impenetráveis coloridos. Não confie às defesas às pesadas forças burras do orgulho. A mortalidade na espreita nem sempre berra nos dentes amarelos grandes. Às vezes, e mais dolorosa, esgana batendo a milhões de graus, implodindo em seu solo nas cascas dos cegos invisíveis atiradores num soco final imperceptível. Camaradas sobreviventes das análises rasgadas, além da civilização do asfalto. Chegamos ao 10º documento tático biológico. As brutalidades minúsculas provam que nosso canal se não tem medos aos tabus do escuro selvagem. E você, que está nos quartéis conosco, tem o dever ali inscrito. Deixe assinado a Força Real abaixo, se inscrevendo nos nossos dossiês com apoios no vossos like agora. Fale com os estrategistas agora mesmo nos relatos, após o choque que dissecamos hoje, frente às opções bizarras mortais de defesas, qual a tática armada, tática brutal animal orgânica, foi a maior prova real e implacável. A gaiola de hacking eletromagnética de 300 metros, cega e viva, do Poraquê na Amazônia, que não exige toque. O terror cego, interminável, biológico e covarde, que ferve nas febres bacteriológicos dias seguintes, seguindo nos calcanhares tristes perante o nosso blindado silencioso letal, sem medos, comodo, nos limbos indonésios quentes secos, ou este disparo alienígena subaquático atômico letal que queima perfurando os escudos calcificados blindados das tuas costas, das minúsculas tamarutacas, sem dó no calado da lama fria, nas encruzilhadas mortas. Me escrevam de frente agora nos canais e comentários abertos logo ao fundo. Vos leio com foco tático ali. Fiquem nos abrigos das fronteiras amigos cruéis, e fiquem com atenção sempre além das florestas.